Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Além da Farda. E hoje, para inaugurar aqui o nosso episódio piloto, nós trouxemos um convidado especial, que é o Coronel Escobar, comandante do 4º CPR. A gente queria que o senhor fizesse uma pequena apresentação sobre quem é o Coronel Escobar. Vamos lá, boa tarde. Uma pessoa simples, uma pessoa comum, né? Uma pessoa que sempre buscou ser militar. E aí, acabei meus estudos de segundo grau no Colégio Militar, fiz concurso PM Bombeiro, fui agraciado com a aprovação na Polícia Militar e vamos aí em fevereiro completar 30 anos, né? Sou natural de Santa Catarina, casado, pai de um filho, sobrinho, neto, um profissional que procuro me dedicar ao serviço e ajudar a todos, né? Não só os nossos policiais militares, mas como a população também de Ceilândia e Braslândia. E também de todo o DF, quando a gente trabalhava em outras áreas. Sim. Então, quer dizer que o senhor também tentou ser bombeiro. Não, a questão não é tentar ser bombeiro. Eu fiz o concurso, né? Quando você acaba o segundo grau, tudo que é concurso que aparece, você vai fazendo. E como eu tinha interesse em seguir a carreira militar, então eu tentei as 3 Forças Armadas, né? Não serviu as Forças Armadas? Ou chegou a servir? Eu cheguei a servir porque na época que eu estava terminando o segundo grau, o Colégio Militar ele tem o CFR, né? Que é o curso de formação de reservistas. Então a gente estudava de manhã e à tarde tinha as instruções como qualquer um que está servindo no Exército. Então tivemos tiro, acampamento, marcha, todo aquele conhecimento. Então você tinha todo um treinamento. Todo um treinamento. Antes, já tinha uma paixão antes, né? Todo um treinamento. De ser militar de mesmo. Ser militar mesmo. A intenção era essa. Na época, a preparação do Colégio Militar é exatamente esse. Então, aqueles alunos que não seguiam para uma das 3 academias das Forças Armadas, né, Marinha, Exército e Aeronáutica, que fazia o 3º ano do segundo grau no Colégio Militar, ele tinha a opção de se alistar e fazer o serviço militar obrigatório. Então, a gente fazia no contraturno. Então, estudava de manhã, à tarde, a gente tinha as instruções normais, como se estivesse servindo o Exército. Entendi. Foi um serviço, um antigo NPOR, né, que o pessoal chamava? Não chega a ser NPOR, seria um reservista de segunda classe. Né? Você presta o serviço militar, trabalha normalmente, né? A gente tirava serviço, fazia marcha, acampamento. Todo aquele treinamento militar? Treinamento militar, tranquilo. Exatamente. Só que com um período reduzido. No nosso caso, era em torno de 6 meses, 6, 7 meses. Entendi. Mas aí depois do concurso, entrou na academia, percebeu alguma diferença no treinamento? Achou assim, bem parecido? Olha, mais difícil, né? Algumas partes mais fáceis, outras partes mais difíceis, né? Porque é aquilo. Nós somos militares, mas somos policiais. Então, né? Então, na parte militar, não teve tanta dificuldade. A gente tinha já alguma certa experiência. Entendi. Né? Uma vivência daquilo. Então, ódio unida, né? Aquela questão de entrar de forma, marchar, bandeira, continência, tal, estava tranquilo. Né? A dificuldade foi entrar na parte específica de polícia, né? Quando foi já para a prática. Quando já foi para a prática. Exatamente. Qual foi a primeira unidade? Minha primeira unidade, tirando a academia, a minha turma, quando a gente se formou em dezembro de 95, nós fomos distribuídos em unidades para realização de estágio, porque o aspirantado não necessariamente o aspirantado, né? Nós fomos declarados aspirante em dezembro de 95, mas tivemos que fazer estágios. Por quê? A minha turma ela tentou fazer estágio durante o curso, o que hoje, graças a Deus, a academia faz. Então, o cadete do primeiro ano, quando já passa do período básico, né? Os cadetes do segundo e 3º ano já estão nas unidades no final de semana fazendo estágio. A minha turma a gente não conseguiu. Tentamos e não conseguimos. Né? Em virtude de estrutura, de logística, material administrativo, né? Todas as situações que nós tínhamos há 30 anos atrás. Um tempinho. Então, o que foi feito? Nós fomos declarados aspirante em dezembro de 95 e aí em janeiro começamos o estágio. Então, eu passei por 3 unidades, ficamos em média 40 dias em cada unidade, né, fazendo o estágio. Então eu peguei o 3º Batalhão,
Terceiro batalhão no E plano aí- piloto, Asa Norte. Plano piloto, Asa Norte. E aí peguei Baratona, na mesma época, Carnaval. Festas de carnaval. Uma situação até interessante. O último show dos Mamonas. Você tava lá. Eu tava trabalhando. policiamento. E aí a parte engraçada, assim, né? Tirando. E realmente foi o último show deles mesmo? Foi o último show deles. Esses Tanto é que caras. quando eu cheguei em casa, ainda morava com meus pais, cheguei em casa, logo em seguida deu na televisão, né? O show, né? Sim. Acidente com o avião dos Mamonas. Falei, cara, não No meio acredito. dia, tava com eles Acabei de agora. trabalhar com eles, acabei de fazer o Todos. policiamento no estádio, Mané Garrincha com eles, né? caramba. E aí, depois eu fui para a 6ª CPMIND, que na época cobria Gama, Santa Maria e Recanto das Emas, né? Santa Maria começando, Recanto das Emas começando, o Gama já bem estruturado. Cidades novas, né? Cidades Novas. Então, trabalhei lá 40 dias na 6ª CPMIND, Gama, Santa Maria e Recanto. E depois, 10ª CPMIND, Paranoá, né? Que hoje, se eu não me engano, é o 21º Batalhão. 21º, E na exatamente. época a gente pegava Paranoá, São Sebastião e apoiava... É Sobradinho? que pega? Não, na época era só Paranoá. Era só Paranoá e São Sebastião. Né? Não tinha Itapuã, não tinha os condomínios que tem naquela região. Era somente Paranoá e São Sebastião. E apoiava a 3ª CPMID na época, que era a companhia responsável pelo policiamento da Papuda. Qual foi a ocorrência E aí, mais depois complicada? disso, né? Qual foi a quando acabou o estágio, Ah. aí sim pegamos a questão De ser eu transferido. Aí fui para a unidade definitiva, foi 4º Batalhão. Guará. 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 O diferença, Guará, né? setor Realmente de diferente. oficina. Mas o Guará em relação ao Paranoá, São Sebastião... Não tinha muita diferença, porque Ah. na época o Guará também era responsável pela estrutural. Ah, é verdade. foi bem no Porque início. Foi depois no da início da estrutural. estrutural. Foi no início da estrutural. Depois que ele separou da estrutural. Depois então, que era a você. mesma Não, antes. área. Então, quer dizer, a gente pegava ali Guará 1, É Guará 2, verdade, setor de estrutural. oficina, SOF, setor de garagem. E qual E foi? depois. E mais a parte estrutural. Qual foi a ocorrência mais problemática que o senhor pegou nessa época, Tem assim, algum como... que o senhor lembra? Assim, Que foi uma coisa cara, que depois essa que foi- saiu do curso, aí falei, não, agora tô trabalhando na Problemática. Vera, assim, que o senhor falou assim, cara, essa difícil lembrar, ocorrência... Olha, É. é difícil lembrar, porque na época, como aspirante, segundo tenente, a gente tirava muito serviço de oficial dia. E a turma não era tão grande, então a demanda de serviço era muito grande. E mais a questão de outras operações, aquela questão toda. Mas vamos lembrar aqui, puxar pela cabeça. Vai ser complicado lembrar. Lembra de uma É, bem, uma bem polêmica, assim que tipo o senhor- que passa no jornal. Justamente, Que o senhor passa no jornal? Uma que o senhor falou assim, cara, essa eu vou me Uma arrebentar. coisa é o que a mídia fala sobre a ocorrência. Isso. Outra coisa é o que a Outra- gente... É o que a gente vivenciou. Não, assim, vivencia. nesse período de aspirante e segundo tenente, graças a Deus eu dei sorte. Eu, pelo menos no meu serviço, não tinha No caso, muito assim. assim complicado, ocorrências muito problemáticas, né? Normalmente eram ocorrências tranquilas, né? Na época não tive tanto problema com ocorrência. Com ocorrência. Né? Assim, fato que eu posso lembrar realmente foi um pouco mais tensa, foi na época que eu já estava pelo antigo Batalhão de Operações Especiais, O BOP. o antigo BOP. Né? Ah, o antigo. O antigo, Era o que a gente- Bopão, né? era o Bopão, que a Ah. gente tinha companhia de cães, companhia de choque, patama, aquela E era questão toda. tudo num Que era- bloco. que era tudo junto num bloco só. Que foi a última rebelião mais problemática que nós tivemos na Papuda. E nessa o senhor participou? Aí nessa eu participei. Nessa eu uma participei. boa Aí ocorrência. eu fui com o Canil. Foi junto com o Canil, mas aí o senhor também é formado na tecnia. Né? Também tem Também. tem esse conhecimento. Também. Né? E aí nós passamos aquela ocorrência, foi praticamente 36 horas, né, para restabelecer a situação toda do presídio. A gente foi acionado por volta de 11h30, 11h40. Né? Na época o expediente era de 8 às 18, a gente já preparando para sair para almoçar, aí toca o geral no batalhão, Pense. Todo mundo desce para desesperado. Papudo, quando chega na Papudo, né, que a gente desce aquela via de acesso, a gente vê a situação, né, toda Um teatro formado. o E foi presídio aquela coisa tomado, assim, todo fumaça, mundo- aquela questão toda. Todo mundo desceu pra Papuda quando, tipo assim, os batalhões especializados foram... Na época nós tínhamos assim, de batalhões especializados, basicamente o BOP. Né? Então, Era o BOP. e aí desceu o BOP completo. Sim. Né? Desceu Ah, que a toda companhia de tropa. operações Toda a especiais, companhia que a tava no dia. companhia de operações especiais, a companhia de choque. Né? Então,
no primeiro momento, os efetivos de serviço. Então, na época nós tínhamos um efetivo de canil, de serviço, um pelotão de patamo, um pelotão de choque e um grupo de operações especiais. Então, desceu todo esse efetivo para Papuda. E aí o pessoal do expediente, que ficou no batalhão, também já ficaram em condições também de ser acionado e já iniciaram o plano de chamada para acionar os policiais que estavam de folga, que não estavam no serviço, para essa atuação. Então, isso se deu por volta de 11h30, 11h40, mais ou menos. Alguns permaneceram no presídio, outros retornaram à noite. Então, eu me lembro que eu retornei com o efetivo do canil, porque a gente precisava, né, fazer a manutenção dos cães, água, comida, ver se tinha tinha algum cão machucado e ter um revezamento. Que na realidade esse revezamento não aconteceu, porque os policiais não quiseram ir embora, então dormiram no batalhão. Caraca. E no dia seguinte a gente desceu com o efetivo que estava entrando em serviço e mais efetivo que estava saindo. E quanto tempo que durou ao todo essa operação para voltar ao controle ali, restabelecer? Em torno de 36 horas. Caramba. Porque daí foi feito, quando a Polícia Militar conseguiu controlar o presídio, né? E aí sim, junto com a equipe de negociação, junto com o pessoal da Polícia Civil que fez a negociação, que tirou os 3 policiais que eram reféns. Teve policial refém na época? Tiveram 3 policiais reféns na época. Mas eles se recuperaram, vocês conseguiram tirar, a negociação hoje, foi boa? Na hora sim, né? Na hora sim. Depois nós ficamos sabendo que se eu não me engano, 1 ou 2 tiveram problemas, foram reformados por problema. Acabaram de ser reformados. Tiveram problemas. Normalmente é puxado. Mas a gente conseguiu controlar, depois que controlou tudo, aí foi feita a transferência deles para o presídio novo, né, que estava próximo de inaugurar, mas já tinha condições de recebê-los. O último efetivo nosso, acho que quando saiu já era por volta de umas 8 ou 10 horas da noite, mais ou menos. Quando saíram de lá? Do outro dia. Então nós calculamos aí em torno de 36, 38 horas do acionamento até o término da operação. E os outros caminhos? Quando o senhor quando foi promovido a capitão, começou a ser, querendo ou não, a responsabilidade é maior, acaba sendo mudado de unidade. Tem aquele ditado que diz grandes poderes, grandes responsabilidades. Eu dei, assim, de certa forma, sim. Eu posso dizer que eu dei sorte na minha carreira, porque, né, logo depois do Guará, eu fui para a terceira, acabei indo para a terceira CPMIND. Sim, na Asa Norte. Nasa Norte, aquela região puxada. Não, terceira CPMIND, Papuda. Ah, terceira Papuda da época Papuda. Era Papuda. Papuda. Entendi. E depois, antes da Papuda eu fui para a 13ª CPMIND, que era a Companhia de Vigilância do Solo. É aquela companhia que era o efetivo que foi tirado da Companhia Florestal para mexer com invasões, para fazer a proteção dos fiscais que trabalhavam com questão de desobstrução de terras, invasões, aquela questão. Então isso já é antigo, no Distrito Federal, e a Polícia Militar já trabalhava. A Polícia Militar tinha um efetivo dentro da Companhia Florestal, que é hoje o Batalhão Ambiental. Isso, depois esse efetivo foi transferido e criou-se a Companhia de Vigilância do Solo, que era a antiga 13ª CPMIND, né? E depois voltou para Ambiental novamente. E hoje, cada batalhão de área tem essa responsabilidade de apoiar os fiscais do DF Legal, que é a questão toda. Entendi. Então, eu saí do 4º Batalhão, né? Fui para a 13ª, fui para a terceira CPMIND, Papuda. Depois, 2º Batalhão, Taguatinga. E aí, depois, em 2000 para 2001, Batalhão de Operações Especiais. Voltou para o BOP novamente? Não, eu fui para o BOP a primeira vez. A primeira vez? Aí depois, quando seu capitão foi transferido... E aí depois fui até 2016. Quando eu saí tenente-coronel. Estava de major para tenente-coronel. Aí voltou, aí foi quando houve outra transferência. Aí daí eu fui, já como tenente-coronel, para o Departamento de Operações, DOP. Já foi pro DOP, diretamente pro DOP. Tive uma pequena passagem pelo DLF e agora, desde o ano passado, em maio, quando fui assumir o comando aqui do 4 CPR. Que é Braslândia, Ceilândia. Braslândia e Ceilândia. Ceilândia inteira, que já é muito grande. Né? Imagina juntando com... Ceilândia, Pôr do Sol, Sol Nascente. Exatamente, que já teve esse crescimento da região. Já teve o crescimento da região. Então hoje eu estou aí à frente do comando regional.
né? E- Com 2 cidades importantes, 2 cidades grandes e com 3 batalhões nessa responsabilidade. E essa responsabilidade, quais são as maiores dificuldades? E os E desafios. os desafios? Porque, pelo que eu Olha, me as lembro- maiores dificuldades Ah, são as dificuldades que todo policial tem, que é a Aham. questão da falta de uma legislação mais pesada, né? Então, de apoio de outros órgãos, Os órgãos. né? Para nos auxiliar. Né? E aí a gente coloca aí legislativo, o próprio judiciário. Acaba entrando todos né? os poderes, né? Entrando todos os poderes, porque a gente sabe que hoje a legislação é muito fraca. Sim. Né? E, a quando gente a vê legislação muitas lacunas, e quando as legislações é um pouco mais forte, mas tem algumas brechas que Isso. acaba. Então a maior dificuldade que nós temos é essa. E quando tem, assim, por exemplo, nós já fomos surpreendidos aqui de ter também o Tribunal de Contas, muitas vezes, Tribunal de Contas não, né? O Ministério Público trabalhando em conjunto com a Polícia Militar aqui. Mas quando tem essa interferência, se você sente uma dificuldade ou uma ajuda, ou como o senhor enxerga? Na maior parte das vezes a gente vê Isso. como ajuda, né? Porque a gente sabe que é a obrigação deles, né? A missão deles é também nos fiscalizar. Certo. Mas, graças a Deus, a maioria das visitas que nós recebemos é Positivo. positivo, que eles estão verificando o nosso serviço, né? Vendo como está correto o nosso serviço e nos orientando a melhorar essa nossa atuação. Então, a gente vê como positivo. Essa interação que existe entre a Polícia Militar, as lideranças comunitárias e sociedade, né? Porque acaba sendo uma escadinha, né? Porque se eu tenho contato com a liderança do Ministério Público e também tenho contato com o pessoal da sociedade mediante o Consegue. O Consegue. O Consegue. Exatamente. E nessas reuniões o senhor tem mostrando para o nosso público o que tem alcançado de melhoria para a comunidade. No caso da reunião dos Consegues, a gente deixa mais a cargo dos comandantes de unidades, Certo. que estão mais próximos a essas lideranças, né? Não que o comando regional não esteja, Certo. né? Mas aí a gente deixa, até porque são os comandantes de unidades e seus representantes que participam dessas reuniões a cada 15 dias, mensais, para se tratar dos conselhos comunitários, né? Então, mas a gente percebe essa boa receptividade dos presidentes do conselho, da comunidade que faz parte que participa das reuniões, em virtude das orientações e das informações que são passadas pelos comandantes. Né? Lógico, depois os comandantes se reúnem comigo, eu reúno com os comandantes para ter essa troca de informações, né? Ver o que foi pedido, né? O que foi passado para eles, mas a gente percebe que a nossa região, né, Ceilândia e Braslândia, Isso, eu acredito que, né, uma região grande, é uma região né? grande, uma né? região com problemas estruturais, problemas sociais, né? Que aí entram outros órgãos que têm que também trabalhar em conjunto, mas da parte de segurança, da parte da Polícia Militar, uma receptividade muito boa, uma interação muito boa e muita informação trazida por eles nessas reuniões. Então é isso. muito Tem bem, várias muito bem. perguntas que a gente poderia fazer, porque realmente o nosso tempo, né? ele tem uma carreira extensa que realmente poderia Isso, podíamos- discutir sobre várias coisas, só que o nosso tempo é curto, mas desde já a gente agradece o senhor pela oportunidade e queríamos convidar já para uma parte 2, né? A gente fazer uma parte 2 aí, falar sobre outros temas. Muito bem, apertado um pouco mais, né? né? Estamos à disposição, né? Você sabe que a gente está aqui, estamos aqui no dia a dia. Dependemos apenas de conciliar com operações, com outras reuniões, né? Final do ano agora a gente tem algumas Sim. formaturas, tem alguns operações encerramentos de cursos, finais. operações, igual semana passada já iniciamos, né? Nosso policiamento de intensificação de Natal, né? O famoso PIM, né? famoso PIM, Famoso né? Que é um policiamento já tradicional da Polícia Militar no final de ano, né? Que nós sabemos que aumenta o fluxo de pessoas, aumenta a circulação de dinheiros, né? De dinheiro, de Tem compras. os saidões. E aí os coincide saidões com Coincide com o saidão. os saidões. De Natal, Que a gente de sabe Ano que Novo. sempre que tem o saidão nós temos problemas problemas. né? Por mais que esse ano os nossos números estão melhores que o ano passado, que já foi um dos melhores anos na E questão agora de a gente tá segurança, vindo de mas, um momento mas que- vem o saidão que também Isso. acaba nos A gente atrapalhando. está vindo de um momento que teve pandemia, então atrapalhou muito esses eventos. E agora a gente está vendo a retomada
desses eventos grandes aqui Também, na nossa região. também, né? ainda temos Então isso, foram 2 né? anos tranquilos, assim, digamos É, assim, digamos essa questão tranquilo. de eventos. De eventos e agora volta todos os eventos. Volta a todo vapor, Sim. a retomada aí dos eventos, Exatamente. aquecimento. Mas a Polícia Militar, em especial o Comando Regional de Ceilândia e Braslândia, está em condições, está 100%. preparado, planejado para esses tipos de eventos, Pra policiamento, tudo que vier. final de ano, o que vier. Se vier, tá É isso pronto aí. pro Nós vamos combate. dar Tá conta. pronto pro combate. Muito bem. Estamos prontos para o muito combate, bem. vamos dar conta do recado. Então a gente Sim. está à disposição para parte 2, parte 3. Tranquilo. Conforme Só pra for, encerrar, a gente tá- queria saber, a gente sabe que muitas pessoas se inspiram nessa carreira, principalmente o senhor na carreira de oficial, e um conselho, se o senhor puder dar para essas pessoas que se inspiram na sua carreira, que estão estudando e também buscando a tão sonhada aprovação no cargo público, o senhor daria, assim, tendo visto toda a sua trajetória e as dificuldades que o senhor enfrentou também no começo dessa jornada? Olha, foco, estudo, perseverança. Eu acho que são as palavras principais para quem busca iniciar uma carreira, e independente da carreira que seja, né? Mas em especial a nossa carreira é isso: foco, estudo, perseverança, né? Buscar o objetivo, focar naquele objetivo que vai conseguir. Vai E conseguir bastante, até estudar conseguir. bastante, né? Quem acha que ser policial é uma vida tranquila, fácil, O que é um concurso fácil. que é um concurso É. fácil, que depois que passar fica mais tranquilo. fácil ainda, não é por bem aí. assim, não. Né? A gente está sempre nos atualizando, estudando, treinando, Sim. né? Muito E bem, sempre constantemente. preparados para uma luta diária. Então é isso, Muito a gente bem, fica muito por bom. aqui nesse primeiro Isso. episódio e a gente vê vocês no próximo episódio. Até breve, até breve. Obrigado aí pela Obrigada participação, a foi todos bom. que Obrigado a todos. Obrigado a todos.